Irmã Maria Nilda Cavalcante Rangel nasceu em 1934 em Caiacó, Rio Grande do Norte. Com 90 anos de idade, possui 68 anos como filha de Maria Auxiliadora. Irmã Nilda traz em sua bagagem a formação em filosofia, pedagogia, gestão e orientação educacional, sendo uma árdua estudiosa da vida da beata Laura Vicunha. Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cash, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia e antes da gente apresentar a nossa convidada especial de hoje, nós pedimos encarecidamente para que você nos siga nas redes sociais, Instagram Ética Oficial, YouTube Ética Cash e Spotify Ética Cash, beleza? Entrem também no grupo de WhatsApp, é muito importante para que a gente possa estar sempre divulgando nossos convidados, vocês possam dar dica de convidados e a gente eventualmente manda algumas perguntas para vocês fazerem aos convidados por lá, beleza? E hoje nós vamos falar então com a irmã Maria Nilda Cavalcante Rangel, ela que é uma filha de Maria Auxiliadora e escreveu um livro, que é o motivo do nosso bate-papo aqui, sobre a beata Laura Vicunha, que é este livro aqui maravilhoso que depois os meninos vão colocar na edição aí para vocês. Esse livro é interessante dele porque ele teve poucos escritos sobre Laura, eu acredito, em português, ela vai falar um pouco sobre isso pra gente. Então ele é praticamente como um achado sobre a vida de Laura Vicunha na nossa língua materna, tá? Em português. Por isso que é bem interessante mesmo, e hoje ela vai estar falando um pouco sobre Laura Vicunha, todos os feitos, tudo que ela fez, porque a irmã Nilda é uma das maiores, eu acredito, né? Uma das maiores estudiosas aí sobre Laura, e ela resumiu tudo nesse livro, que é simplesmente maravilhoso. Irmã, muito obrigado por a sua presença aqui hoje. Queria agradecer muito mesmo a senhora estar aqui conosco, para falar um pouco sobre Laura Vicunha, que é uma beata jovem, né? Que tanto fez pela família dela, e a senhora vai comentar muito mais sobre isso, mas muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu que tenho que agradecer esse convite para a divulgação desse nosso trabalho. Um trabalho que nasceu através dos leigos. Estava muito quieta lá no colégio, trabalhando na biblioteca, quando a família salesiana queria uma palestra sobre Laura Vicunha. E a irmã Otília, que é uma das responsáveis pela família salesiana aqui no sul de Mato Grosso do Sul, ela chegou para mim e perguntou se eu gostaria de fazer uma palestra sobre Laura. Eu falei, eu vou ter que ter um tempinho, porque faz tempo que eu não fico lendo, estudando essa menina, que eu aprendi também a amá-la ainda muito jovem. Porque em 88, quando ela foi beatificada, eu trabalhava em Lins, na nossa faculdade de filosofia, certo, mas também com um projeto de menor, que nós temos lá muito grande. E em todas as nossas casas a gente divulga muito a vida dessa menina, mas por um ângulo. A divulgação da vida dela é feita mais pelo ângulo da generosidade dela, dela entender o que é o pecado e verificar que a sua mãe vivia ilegalmente com o Senhor na fazenda. Né? Então, quando ela está se preparando para a primeira Eucaristia, ela descobre isso. Ela está com 9 anos. E ela se sente tão mal, que ela desmaia na aula. E a professora dela, a irmã Ana Scos, ficou preocupada com aquilo. E, determinada a aula, ela foi e relata aquilo para a irmã Piai, que era a diretora, Ângela Piai, e diz, olha, hoje a Laura teve um comportamento diferente na sala de aula. Enquanto a gente falava do pecado e da vida conjugal dos pais, ela desmaia. Mas só para a gente entender, recapitular tudo,
que eu gosto de sempre brincar assim. Vamos começar do começo. Quem era a mãe de Laura? Vamos começar assim, antes da existência dela. Isso. Antes da existência de Laura Vicunha, para as pessoas contextualizarem, entenderem exatamente assim, como que aconteceu, quem foi a Dona Mercedes, né? Ela já teve um relacionamento antes, que eu li aqui no livro, que também tem algumas questões a comentar sobre isso, que foram magníficas. Mas primeiro, assim, quem foi Mercedes, aonde ela é, a natureza da família dela e do pai de Laura também, né? Que foi o Domingos, né? Então, só para terminar ali, a diretora então fala para ela assim, olha, amanhã quando você for dar novamente a aula, fazer o encontro de catequese, você tenta tratar do assunto de uma maneira mais leve e veja o comportamento dela. Então, a irmã começou a falar novamente do pecado e também da vida conjugal e do amor conjugal e tá. E ela percebeu que Laurinha começou novamente a ficar pálida. Então, a irmã suspendeu tudo. Aí é que as irmãs foram se interessar sobre a família de Laura, que é aqui que você quer chegar, né? Exato. As irmãs foram se interessar sobre a vida de Laura. Porque quando a mãe de Laura veio fazer a matrícula na escola, ela apresentou-se como uma senhora distinta, trazendo as duas pequenas para a escola, dizendo que elas eram órfãs, que uma tinha 6 anos, a outra tinha 8 para 9 anos, que ela Laurinha, e que elas moravam numa fazenda a uns 20 quilômetros de distância de Junín de Los Andes. Sim. E ficou por ali o assunto. Então, elas não sabiam que a Laurinha, sabiam que era órfã, mas não sabia que ela vivia irregularmente com esse senhor na fazenda. Então, quem era Dona Mercedes? Dona Mercedes, a mãe de Laura, era uma senhora, sim, também filha de pessoas simples, o pai dela era pequeno agricultor, mas a mãe dela era ótima costureira, moravam em Santiago do Chile. E ela tinha uma voz muito bonita, aprendeu a música. Então, ela trabalhou um pouco em um circo, né? E foi aí que ela conhece o pai de Laura, que era o seu Domingos Vicunha. E ele era um capitão do exército chileno, era de uma família, assim, muito rica e até era aristocrática. E, na ocasião, a família estava passando por uma parte difícil porque o Chile estava vivendo a Revolução Chilena, né? E os Vicunha era do outro partido e estava sendo bastante perseguido. Certo. E ele, então, ele estava até pensando em largar o exército e voltar para as terras dos pais dele também, e voltar a trabalhar em outras coisas que não fosse o exército. Mas na época o Domingos, ele era... Capitão do exército. Isso, mas ele era favorável ao presidente. Ao governo, ao presidente. Ao presidente. Ele era favorável à ala do presidente do Chile. Entendi. Mas, quando ele começou esse relacionamento com a Dona Mercedes, a família dos Vicunhas, por ela não ser aristocrática e nobre, eles logo fizeram com que o casamento fosse muito simples e deserdaram. Uau. Ele foi deserdado. Ele foi deserdado. Deserdado. Entendi. Foi deserdado.
E aconteceu que o nascimento de Laura se deu na casa da mãe dele, Uhum. que morava bem no centro do Chile, o acolheu, e ela nasceu ali no dia 5 de abril de 1891, mas ela, por causa da situação revolucionária, antigamente eles costumavam fazer o batismo muito rápido, Certo. e eles tiveram que prorrogar um pouco a data. Ela foi batizada no mês de julho, e com pouquíssimas pessoas, para que a pequena não fosse alvo de qualquer perseguição por parte do governo chileno. Certo. Mas quando foi em agosto, 19 de agosto, eles tiveram que fugir do Chile, né? E foi aí que começa a grande peripécia da vida de Laura, né? Uhum. Ele sai fugido com a dona Mercedes e a Laurinha e vão para uma cidade ainda do Chile, mas já quase divisa com a Argentina, Certo. lá perto de Niquén, aquela região lá, já Pra, da Patagônia. só para contextualizar, ele, no caso aqui, houve um golpe. Essa parte histórica eu realmente não sei, Não, eu mas sou o golpe ignorante. é depois. Ah, O entendi. golpe é depois. A saída dele ainda não tinha acontecido o golpe, estava para acontecer. Ah, no livro eu tinha Estava para entendido que tinha acontecer, acontecido, que estava legal. para acontecer e ele já fugiu E ele, do... então ele não chegou a participar da guerra. Não, ele não chegou a participar dos últimos momentos da Revolução Chilena, Uhum. né, da derrubada do governo e da tomada de posse do outro. Certo. Ele foge para Temuco, que era um reduto dos apoiadores dos do governo. apoiadores do governo, era um reduto de fugitivos, de Certo. pessoal que passa. Era 500 quilômetros de Santiago. Uhum. Portanto, você pensa andar com um bebê, com pouquíssimos coisas, fugindo em plenos Andes, é uma vida assim, muito sacrificada. Demais. E apesar da mãe da dona Mercedes, ela sempre falou muito bem do Domingos e sempre o apresentou para Laura como sendo uma pessoa forte, bonita, inteligente, social. Então, tudo que era qualificados bonitos, ela colocava para o primeiro esposo dela, né? Eles sofreram bastante ali em Temuco, e depois eles fugiram em 91, no mesmo ano de nascimento de Laura. Laura tinha 2, 3 meses, e quando Laura, em 93, nasce a segunda menina, a Júlia Amanda. Uhum. Mas nesse interim, ele, pelo sofrimento moral, sofrimento físico, eu acho que desgosto da própria vida, de levar uma vida tão sacrificada, tendo que começar tudo de novo e não ter como começar, né? Ele pega uma pneumonia muito forte, ali não tem recursos, e ele vem a falecer. Mas sabe que eu fiquei um tempo pensando nisso. Pensando na vida do Domingos, entendeu? Quando eu li, eu fiquei assim um tempo, porque para mim foi uma pessoa muito diferenciada. Assim, ele era uma pessoa, eu pelo menos dá a entender, cheia de muitas qualidades, porque veja, ele foi contra a família para poder se casar com Mercedes, que era mãe de Laurinha, e depois ele foge com ela. Meio que assim, eu achei interessante uma passagem que a senhora colocou que me chamou muita atenção, que ele foi renegado pela família e depois renegado pela nação. Renegado pela nação. E ele virou um exilado dentro do Chile. Dentro do Chile. Que coisa, né? Ele sofreu muito isso.
E tudo isso leva com que aquele homem forte, aquele capitão do exército, ele se deixa quebrar, Uhum. vencer-se por uma gripe muito forte, que virou, naquela época, quem tinha essa, como que a gente fala, pneumonia, facilmente virava uma tuberculose, né? Uhum. Facilmente, porque não tinha tratamento nenhum. Mas tudo indica que ele morreu com pneumonia em pouquíssimos dias, Certo. porque é isso que Laura guarda na vida dela, e mais tarde, ela conversando com as colegas, ela diz: o papai pegou uma pneumonia e em pouquíssimos dias ele veio a falecer. E a mamãe fala que ele era um senhor muito bom, muito forte, muito não sei o quê, né? E já a Amanda não conhece, porque a Amandinha estava com 2 meses de idade, Exato. né? Com 2 meses de idade. Mas a Mercedes também, do mesmo jeito que ele era forte e decidido, Mercedes também era muito forte e decidida. Ela não quis voltar para Santiago, porque podia se encontrar com a família dela, né? Com os pais dela. Ou pedir ajuda Ou também. pedir ajuda, mas ela não os pais de quis. Domingos. Ela voltou, ela permaneceu em Temuco, resolveu abrir um pequeno ateliê de costura, Certo. começar a vida costurando, e parece que tudo estava dando muito certo, tanto que ela abre uma loja, uma lojazinha, e até nas histórias que a gente lê, Laurinha ajuda, sendo muito pequena ainda, de 7, 6, 7 anos, ela ajuda na venda daquelas coisas. Só que outro susto ela vai tomar na vida. Primeiro ela perde o esposo, depois ela é assaltada e roubam tudo na loja, né? Roubam tudo, ela volta a estaca zero. Exato. Então, com esses sofrimentos da vida, que ela tem que estar recomeçando sempre, porque ela tem 2 crianças para cuidar, ela diz assim: não, eu vou mudar de Temuco, vou sair dessa região de tanta tristeza, vou procurar outros lugares menores por aqui, mas eu vou mudar. Perfeito. Nesse interim, ela conhece o tal do grande fazendeiro. O grande fazendeiro passa por ali, o Manuel Moura, passa por ali, ela era uma senhora bonita, bem assim, fisicamente de boa aparência, Certo. e ele se encanta por ela. E ele vende uma grande venda que ele tinha ido fazer em Santiago, porque Temuco era passagem, né? Santiago, para a Argentina ali. para toda aquela região da Patagônia ali. Exato. E então ele, conhecendo Mercedes, ele começa a colocar na cabeça da Mercedes, se a Mercedes realmente quer mudar de Temuco, ele tem grandes fazendas lá na região de Junín, e que ela pode ir trabalhar na fazenda, ela pode ser uma das senhoras que cuida das coisas da casa, como se fosse uma governanta, né? Ela se encanta um pouco com aquilo, mas ela diz assim que ela não vai imediatamente, que ela vai posteriormente, ela dá uma chegada. Tá bom. E com o passar dos anos, um ano ou um ano depois, ela chega em Junín de los Andes, mas ela não vai procurar imediatamente o Manuel Moura. Ela fica ali na cidade e se encontra com outro capitão que provavelmente conheceu o esposo dela, porque eles fazem uma amizade muito grande. Ela realmente vai ser governanta da casa dele.
e ela é tratada como uma filha ali, não como uma governanta, uma empregada. Ela é muito bem tratada ali, as meninas são muito bem tratadas, mas esse senhor é convocado para voltar para o Chile. Depois de uns 6, 7 meses, ele é convocado para voltar para o Chile e fazer parte do governo chileno. Isso aí tinha ficado uma brecha na minha cabeça, porque Né? eu não tinha entendido. Eu falo assim, por que ela que estava nós, bem né? na casa dele? Dos Frobers. Isso, e ela era muito bem tratada. Mas por que de acho ela foi viver com o Manuel? Eu assim, eu não consegui entender. Então ele Não, foi agora, ele convocado. foi Aí ele convocado teve que para sair e ir voltar. embora. Entendi. Então, quando ele foi convocado para ir embora, o Manuel fica sabendo que ela vai voltar a estaca zero, Certo. que ela vai voltar à vida de costureira, de não sei o quê, e ele, muito esperto, vai atrás dela. Mas nesse interim, as pessoas já a conhecem e dizem para ela quem ele é. Já explicam para ela quem ele é. Aquele homem assim que vive ostensivamente, parece ser um nobre, mas que ele é muito cruel e que ele já tinha maltratado várias governantas da fazenda, e entre elas a última que ele chega a ferroá-la. Ferra, ele marca a mulher, porque ele não Mas quer que a mulher vá embora. essa última governanta, ele chegou a abusar sexualmente. Abusar sexualmente Né? dela Vários dias, né? e morou com ela vários tempos, né? Exato. Mas a dona Mercedes, é isso que as colegas da Mercedes depõem depois no processo de Laura. A dona Mercedes estava tão sofrida que ela estava quase impossibilitada de analisar um futuro diferente daquele que era prometido para ela ao lado de Manuel Moura. Uau. Eu digo isso porque eu fiquei com um pouco de raiva da Mercedes. Eu falei, cara, essa mulher aí... Ela queria dinheiro, né? Não, eu acho que eu não visualizei dinheiro. É porque a senhora vai completar a história e Laurinha sofreu muito. Por quê? E ela também, a própria Mercedes. E eu não senti na Mercedes um intuito de proteção materna. Sabe? Algo, sabe, aquela leoa de falar, não isso, quero. Isso na minha filha não, né? Comigo pode até fazer, mas não mexe com a minha filha, né? Mas, era interessante porque, ao mesmo tempo que você notou isso na Mercedes, ela tinha assim, um desejo tão grande de educar as meninas, talvez a gente às vezes também pode até analisar, talvez para mostrar para a família dos Vicunhas que as meninas eram vicunhas. Pode ser. Né? Que as meninas eram vicunhas. Não tinha pensado por esse lado humano. Que assim. Ela, então, aceitou que Manuel Moura pagasse o colégio das meninas e ela fosse trabalhar na fazenda. Mas ela também, embora dissessem para ela que ele era cruel, ela, pela maneira com que ele a tratava, ela achava que é a tal coisa. Toda mulher apaixonada não mede o coração que está por trás daquele, né? Sim. O que está por trás do coração do homem. O primeiro ano foi normal, mas à medida que a gente vai lendo Laura, e principalmente vai analisando as conversas de Laura com D. Crestanello, que é o orientador espiritual dela. Só me permite, a pronúncia correta, porque eu sou horrível no meu espanhol, é Crestanello ou Crestanello? Porque tem Crestanello. dois L's. Crestanello. Tá, desculpa, é porque eu nunca sei, porque tem 2 L, eu falo Lô, né? É Lô. É Lô. Crestanello. Certo. Ela tem uma abertura muito grande. Quando ela entra na escola,
A irmã Piai, que é a irmã Ângela, Uma santa. que é uma santa, ou Uma mulher santa. maravilhosa, Essa é uma santa. ela começa a descobrir em Laura uma menina especial. Uhum. Ela diz, essa menina, ela é especial e nós temos que cuidar muito bem dela. E ela se diz assim, eu não sou capaz de cuidar espiritualmente dela. Então ela vai atrás de Dom Crestanello e diz, Crestanello, fez a matrícula aqui uma garotinha de 9 anos, que você vê todo dia na missa. Ela vai à missa, ela faz as orações conosco, mas ela é uma menina especial. Precisa cuidar dela espiritualmente. Uau. Então, Dom Crestanello começa a pôr em Laura olhos diferentes de evangelização e catequese, Uhum. né? Evangelização e catequese. E Laura se abre muito com ele. E ela depois também, no ano seguinte, Uhum. chega um outro clérigo lá, que vem também do Chile, ele é italiano, mas ele entra pelo Chile, ele vem de Santiago e ele é 7 anos mais velho do que Laura, Certo. que é o Voar, né? Uhum. É o Félix. E é tão lindo a amizade do Félix com ela, que eles fazem propósito de santidade juntos. Além daquela Mercedita, Uhum. tem aquela garotinha Sim. lá, que no começo fica com inveja da Laura. Mas não tem como competir, né? Coitada, né? Quando ela Tentava chegou, ser igual, quando ela tentava. chegou, que ela porque ela já estava no colégio quando Quando ela- Laura veio, Ah, né? sim. Então ela era a caçulinha do colégio. Uhum. Quando ela chegou, que viu a Laurinha de 8 para 9 anos lá, e toda bonitinha, toda meiga, toda querida, ela no começo ela ficou com um pouco de inveja. E quem trabalha com as duas é a Zócar, Uhum. é aquela irmã lá, né? Então ela começa a trabalhar com as duas, a mostrar a beleza da vida que elas podem levar, que elas são pequenas, que elas são... Porque a outra é 4 anos mais velha do que ela, a Mercedita. Ah, ela é mais velha. É, a Pensei Mercedita que elas é eram 4 meio anos. mesma idade. Não, a Mercedita é 4 a 5 anos mais velha Uau. do que Laura. Então, aí elas ficam muito amigas. E é interessante que... É por isso que eu faço questão de ir atrás da comunidade educativa do colégio. Uhum. Eu quero saber quem são as irmãs que estavam naquele colégio. Uhum. Quem eram os padres que estavam naquele colégio masculino ali e que eram 19, 35 internas, aliás, 19 internas, mas 50 estudantes ali na escola feminina e mais ou menos isso lá na escola masculina. Mas como que eles educavam tanto aqueles meninos que eram canteiro de santidade ali. Perfeito. Tanto que quando começaram o processo de canonização de Laura, Dom Crestanello vai atrás da irmã Ângela e fala assim, não, muitas outras precisam, Perfeito. porque muitas outras são santinhas também, né? E aí eu faço questão de estudar, Não, mas- para mostrar assim, o que uma comunidade educativa pode plasmar na vida de vocês, estudantes, quando estão conosco. É, mas eu achei interessante duas coisas em que eu vou fazer um adendo sobre isso. A primeira é que não é papo de vendedora de livro, não. Aham. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. O que tem aqui é muito rico documentalmente, esse livro aqui. Aham. Entende? A senhora foi atrás da fonte primária do negócio mesmo. Não é um disse que me disse. Eu ouvi que a senhora foi atrás da fonte primária mesmo sobre Laurinha. E a outra questão é que isso eu também refleti
E eu achei essencial. Tem uma passagem que era um legume que elas beterraba. Beterraba. E aquilo me chamou muita atenção, porque Laura e Mercedita, elas não gostavam. E aí fazia-se questão de pelo menos duas vezes na semana ter o legume para comer. E, querendo ou não, isso é interessante, porque parece assim, não gosta e tá botando no prato. Mas não, era um pra fim, e Laura, e aí Mercedes deixava as colegas comerem, e aí você vê como não tinha como grandiosidade de Laura, né? Ela, tão jovem, vira e fala... se Deus sofreu na cruz por mim, eu não posso comer um legume por ele, entende? Mas quem então, vive no internato, ô Bruno, eu que cresci no internato, com a idade de Laura, meu pai também tinha uma pequena fazenda, era distante de Campo Grande, então eu também vim para o internato. No internato a gente aprende muita coisa, mas muita coisa mesmo. As irmãs eram assim, eram mães da gente, mas era também um pouco exigente. E aquela artimanha que no livro não vai aparecer, porque quem faz a revisão tiraram muita coisa. A gente interna passa por baixo da mesa o que a gente não quer comer para outra comer pela gente. Você entendeu? Isso é muito comum no internato. A gente dá um jeito de passar por baixo, a outra pega lá e come. E Laurinha, a Mercedes fazia isso, passava a beterraba por baixo. Aí é que Laurinha diz para Mercedita, Mercedita, Jesus morre na cruz, sofre tanto por nós e nós não podemos comer uma beterraba. Exatamente. É muito interessante isso, né? Mas isso é legal, isso, irmã, porque hoje em dia, com o mundo como é que tá, menininho não gosta de beterraba. Não vamos dar beterraba pro menininho. Por quê? Por que dar beterraba pro menininho, entendeu? Raciocínio, é isso que eu tô querendo dizer. Cenoura. E essa dificuldade, esse anseio de melhora, né, de saber viver com a própria dor que a Laura fala, é isso que fez a santificação. É isso que santifica, né? E outra coisa também, aproveitando esse gancho, a obediência de Laura era maravilhosa. Tanto que, como elas eram escolas, eu acho assim, a escola de Runim é como se fosse hoje uma escola rural. Certo. Né? É como se fosse uma escola rural. Era numa missão, estava começando, a Laura começou no 2º ano da escola, a escola abriu em 99, e Laurinha entra em 1900 na escola. No 2º ano da escola, a Laurinha entra, tanto que você vê, eram 19 internas, e eram 54 o número de alunas da escola. Então, elas faziam os serviços de limpeza da casa, né? E tem 2 casos que me chamam muito a atenção, muito atenção. É o caso de elas estarem, ela e Mercedita, como sempre, juntas, trabalhando no horto, que fala que é a horta, né? Trabalhando na horta, e a diretora passa e provoca. A irmã Piai passa e provoca. Pega um galinho seco e fala para elas, planta esse galinho seco. A Mercedita logo inclina a cabecinha e não quer fazer aquilo. A irmã diretora vai embora e o que a Mercedita depois depõe no processo de Laura? Que Laura vira para ela e fala assim, Mercedita, a diretora representa Deus para nós. Então, a palavra dela tem um valor muito grande para nós. É mais ou menos assim os dizeres dela. Aí ela diz assim, quem sabe que esse galinho seco vai florescer?
Acho que, salvo engano, ela fala dela mais ou menos assim, mais fácil o galho seco florescer do que a A irmã diretora errar. errar, né? É mais ou menos Genial isso, isso, genial. genial. Parece aquelas histórias da Idade Média, daquelas irmãs que viveram lá na Idade Média e que viviam esse tipo de santidade, Sim, né? sim, sim. Quem conhece a história religiosa volta lá na Idade Média. E esse galho realmente floriu. Não sei se ainda continua florindo, mas o livro traz a fotografia dele. Ah, É tem aquela isso, eu foto. acabei não vendo. É. E Dom Calheiro, o cardeal, o ano após a morte de Laura, Até fiquei é ele curioso que agora. denomina essa roseira da obediência. Ah, sim, isso. Porque Dom Calheiro vê a roseira florida. Uhum. E ele chama a roseira da obediência. Deixa eu ver Ele se eu vê, acho, que até fiquei curioso agora para ver essa roseira. Eu não, não vi a foto. tem a foto daquela, uma comissão que passa por lá e tira a foto perto da roseira. Pois eu vou ver, se a Vamos, gente a achar, gente acha, vamos achar agora. aí eu coloco na edição ali para as pessoas verem. É Interessante, muito eu realmente interessante. não vi. Mas enfim. Peraí, vamos ver por aqui. Tá lá na parte final. Aqui, ó. É na página 102. Deixa eu ver se eu Aqui, encontro. ó. Essa excursão vai lá e tira uma foto na roseira de Laura. Porque lá em essa Turim, aqui. Uhum. lá em Turim tem uma parreira, Uau. que ainda é da época de Dom Bosco. Eles vão fazendo muda, e a parreira continua, mas foi plantada por Dom Bosco. Uhum. E eu tenho a impressão que as irmãs continuam plantando, fazendo muda da roseira de Laura e fazendo ela florir. E Dom Calheiro a chama a roseira da obediência. E o nome também vem a calhar, né? Vem a calhar. Roseira da obediência. Que legal. Depois a gente vai coloca aí para todos verem aí. Pois é. Na e edição. outro caso também muito interessante que mostra a sensibilidade de Laura. E aí eu me confrontei muito com esse caso. É dessas limpezas que está fazendo na casa, né? Uhum. Certamente termina a aula, vamos fazer limpeza na escolinha, naquela saleta. E é uma revelação da própria colega que trabalhou com Laura nesse dia. Logo que Laura faleceu, as irmãs estavam levantando casos da vida da Laura e lembraram desse caso e contaram. Pois é, um dia Laura limpando a sala, uma colega, ela limpava a sala e a colega ia, sujava de novo. E ela, tranquilamente, ela limpava de novo aquele pedaço. Aí a colega ia de novo, sujava. E a menina levantou a mão e falou, irmã, essa menina era eu. Está lá na biografia da Laurinha. Nossa. Essa menina era eu. E Laurinha perguntou para mim assim, dá até o nome dela, está aqui também no livro, esse caso está no livro. Fulana, você é feliz de fazer isso? Aí, ironicamente, eu respondi, eu sou. Aí Laurinha virou para ela e falou assim, eu também sou. Por quê? Porque com isso eu louvo mais a Deus. Quando eu conto esse caso, eu sempre falo assim, o meu Cavalcante Rangel. Essa hora o meu Cavalcante Rangel subia. Você entendeu? Entendi, claro, com certeza. Porque você está limpando, a outra vai suja. Você está limpando, a outra que veio para te ajudar a fazer limpeza vai suja. Uhum. Aí você pergunta, você é feliz? Eu sou feliz. Aquela hora dá uma vontade de Qualquer um ficaria, né? Aí você vê uma menina de 9 para 10 anos, o domínio de si, o domínio de si que ela tem, e ao mesmo tempo
a capacidade de humildade e de amor a Deus que ela tem. Então, ela tem atos heróicos. Perfeito. Diariamente ela tem atos heróicos, né? Mas voltando lá na Dona Mercedes, Uhum. eu acho que não sei se você percebeu Hum. nas entrelinhas que Laurinha, ela percebeu no que o Moura não estava tão interessado na mãe dela. Sim. Você percebeu isso? Não, sim, claro. Até porque ele nem chegou a concretizar o sacramento, né, do matrimônio. O Moura estava interessado na Laura. Então, esse detalhe é um detalhe que me chamou a atenção quando que me fez ter um pouco de raiva da Mercedes, porque que é o caso de quando ele tira a Mercedes da casa e ele assedia a Laura e a Mercedes viu da janela. E entra. Cara, eu fiquei assim, falei, meu... Ela entra, quando ela entra, ele a derruba e a machuca. Entendi. Eu pensei que ela só ficou vendo da janela. Não, ela percebeu, porque ela devia perceber, só que ela não tinha força de brigar com ele, né? Certo. Então, tanto que quando ele a mandou fora de casa, ela não vai longe. Ela fica ali por perto. Uhum. E quando ela percebe qualquer movimento, ela vem na janela, percebe e entra na sala. E investe. E ele, então, a joga no chão e a chigateia. Uhum. Então, Laura começa a perceber que ele se interessa por Laura e não pela mãe. Então, é por isso que ela tem pavor de ficar sozinha com ele. Uhum. Laura tem pavor de ficar sozinha com Moura. Ela não fica sozinha em lugar nenhum com ele. E é interessante também aquela noite do aniversário dele, né? Você não sei se você leu aquela passagem que era a grande festa na fazenda. Sim, claro, que ele ia dançar. Isso, sim. Aí a gente se questiona assim, mas por que ela não dança? Porque lá no fundo ela sabe a intenção dele, né? Ela já sabia, com certeza. Então, se a gente não vai lendo tudo isso nas entrelinhas, naquela passagem ali, a gente fala assim, mas Laura também foi chata. Por que Laura não é num dia de festa? Por que Laura não vai dançar com ele? E ela é muito categórica. Quando ele a convida, o não dela é categórico. Não. E ela não fica discutindo. Uhum. Essa menina tem 11 anos ali. Pois é. E eu sentia que, tão nova, ela, nesse momento, houve uma concepção assim, eu prefiro morrer, porque ela não sabia que ele poderia matá-la, né? Eu prefiro morrer a cometer o pecado. Cometer o pecado. Cara, isso me pegou. E essa daí me pegou. Ela. E depois ele volta de novo e ela é categórica. Não. E você pensa que ela fala isso na frente de todo mundo. Uhum. Né? Ela não tem medo nem do povo que está ali e nem de enfrentá-la no meio do povo que está ali. Uhum. Eu imagino a Dona Mercedes como que ela fica naquela hora, porque ela sabe que vai sobrar para ela, como sobrou, né? Uhum. E quando a gente lê assim, tem muita gente que não interpreta bem a beleza da virtude quando a pessoa se ama, porque é uma coisa que eu falava muito para as meninas. Se você não gostar de você, não vai esperar que o homem vai gostar de você. Quem tem que gostar de você é você. Se você põe uma roupa de qualquer tipo, sai pela rua, o homem fica atravessando, olhando, quem que está provocando? É você? Você que não gosta de você. Uhum. Né? Então, esse foi sempre um trabalho muito forte que eu fiz com as meninas, que é do amor que ela tem que ter com o próprio corpo, para ela poder impor respeito, porque senão ela não impõe respeito. É verdade. Eu não sei se é porque a minha mãe sempre falou isso para mim,
Coração de homem é terra que ninguém anda, então é você que tem que pôr limites. É uma frase que eu guardo. Naquela deixa de época estar certo. aquela época era a época dos estudantes paraguaios irem trabalhar nas fazendas, né? Eles Aham. arrebentava a revolução lá no Paraguai, eles fugiam para Campo Grande e as primeiras fazendas. Então é mais por isso que eu vim para o internato também. Certo. Ela morria de medo dos paraguaitos. E então ela falava muito isso para a gente. Ela, sabe, ela ensinava muita coisa. E Laura, ela percebendo isso, ela tinha pavor. Tanto que é interessante, a Débora, Uhum. que é que ela me ajudou a organizar o livro, Ah, sim. é a principal revisora do livro. Ela falou assim, uma vez ela chegou para mim e falou assim, Manilda, eu não entendo por que Laura tinha tanto pavor do Moura. Falei, porque você não entendeu que ela descobriu muito cedo que o interesse do Moura não era pela mãe dela, era por ela. Mas, irmã, essa negativa da dança, ele falou uma vez, falou duas vezes, ela negou duas vezes. Ela foi pra fora da casa, que ele a chutou da casa na frente de todos. A mãe dela foi falar com ela negou pra mãe, falou, não vou dançar. Não vou Quando a dançar. mãe voltou sozinha, a senhora me corrige se eu tiver aqui, eu tô lembrando aqui. O Moura. Moura tirou a mãe de casa, amarrou a mãe e a chicoteou na frente de todos. Mandou um capanga fazer isso. Mandou o capanga amarrar a mãe num tronco e a Laura também é amarrada. Ah, a Laura também sofreu. A Laura também é amarrada. A Laura relata isso a Adão Crestanello, tanto que quando ela volta para o internato, ela ainda volta manchada. Ela não é chicoteada, mas ela é amarrada no tronco. Tanto que o pessoal começa a sair, a música começa a sair, porque... Você não vai ter o pavor de um homem desse, né? Nossa, ele você é tão demais, jovem, né? 11 anos, ela tinha 10. Agora, você com isso, você pensa assim, que amor é esse da Mercedes por esse homem que não tem força de arrumar a mala e ir embora? Irmã, e essa foi um pouco da minha raiva da Mercedes. Entendeu? Foi aí que reside a minha raiva. Eu falo assim, por que ela não vai embora? Ela foi chicoteada no peito de todo mundo, pega as suas coisas vai embora. E vai embora. Ela só decide deixar o Moura a hora que Laura revela o segredo para ela. Mãe, minha filha, você está morrendo por causa de mim? Não sei o quê. Mãe, há 2 anos eu ofereci a minha vida por você. Larga aquele homem. Eu estou morrendo porque Deus aceitou a minha vida. Não, esse daqui... É um pedaço fortíssimo, eu chorei, né? Esse momento, quando eu estava lendo o livro, eu chorei. Fortíssimo. Mas só só para as pessoas contextualizarem, explica o que foi essa promessa da Laurinha, como é que ela decidiu isso, que até é algo que me comoveu ali, né? Como é que ela fez isso pro Moura. Não, porque ela confiou isso a princípio no Crestanello. Porque ela não podia fazer nada sem ela pedir licença, porque eram atos heróicos. Isso, então ela tinha que pedir licença para poder acontecer isso. E o que foi esse ato, assim, para as pessoas entenderem? Esse ato, o primeiro foi assim, que quando na primeira Eucaristia, que ela já tinha desmaiado, já tinha feito tudo aquilo, ela... esse daqui eu precisaria. Sem problema. Os propósitos dela de primeira Eucaristia são lindos demais. A leitura da passagem, dos atos, dos propósitos dela de primeira Eucaristia são lindos demais. Então, um dos atos da primeira Eucaristia é que ela queria ser toda de Jesus. Sim. Porque a devoção com o Santíssimo Sacramento era muito grande com ela, né? Ela tinha Jesus como o grande confidente, o grande amor.
Eu acho que Então, acho que tá na página 39, irmã. Eu posso ler, eu creio que seja isso aqui. Durante a missa, a menina recebeu a Santa Eucaristia tomando as seguintes resoluções. isso, Aí abre aspas a frase é, da irmã, da Beata. Ó meu Deus, quero amar-te e servir-te durante toda a minha vida. Por isso entrego-te meu coração, minha alma e todo o meu ser. Prefiro morrer a ofender-te com o pecado. Por isso pretendo mortificar-me em tudo que possa afastar-me de ti. Proponho-me a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que sejas conhecido e amado e para que sejam reparados as ofensas que recebes todos os dias, especialmente os membros da minha própria família. Meu Deus, dai-me uma vida de amor, de mortificação, de sacrifício. de sacrifício. Então, mas para ela fazer esses propósitos que depois descobrem nas escritos dela, ela conversa com Dom Crestanello e ela chega para Dom Crestanello e fala, olha, Jesus está pedindo que eu faça isso. E ele fala para ela, mas Laura, você sabe o que é vítima? Você sabe o que é oferecer sua vida pela tua mãe? Você sabe. Você vai sofrer muito, Laura. Mas Jesus está pedindo. Então, Dom Crestanello a prepara para ela poder fazer essa grande entrega da vida dela pela própria mãe. Isso, ela está com 9 anos, porque foi em 1902 que ela fez a primeira Eucaristia. Cara, eu com 9 anos queria jogar futebol, cara. Eu com 9 anos ainda estava na fase que a senhora era diretora da auxiliadora ali. Queria só jogar bola. É a Queria fase jogar da futebol, menina. Não, acho que nessas 9 anos, acho que nem você pensa em menina, é só Não, brincar. eu digo assim, só jogar bola. Jogar bola, então. É a fase mais linda pra gente cuidar dos meninos, é 9, 10 anos, porque é só bola. Só bola. Briga pela bola. Exatamente. Então, mas tem uma outra passagem logo em seguida, essa, que Dom Crestanello assusta demais. Assusta demais. Porque ela chega para Dom Crestanello e diz assim, Dom Crestanello, eu estava rezando e Jesus disse para mim assim, eu quero que você seja vítima de amor por mim. Ela tinha oferecido lá, não tinha? Tinha, na primeira comunhão. Mas só que ele queria um voto. Ele não queria só uma promessa. Dom Crestanello para e fala assim, Laura, você já ofereceu sua vida pela mãe, agora você quer ser vítima de amor? Você é muito criança. Eu não vou te dar essa licença. Mas ele está pedindo. O diálogo dele com ela é lindíssimo. Uau. Ele está pedindo. Então vira Dom Crestanello para ela. Então você vai me dar 2 dias para eu rezar. 2 dias para eu rezar. Aí ele vai, certamente ele faz até penitência, eu acho. Com certeza. Ele faz até penitência, porque esse homem tinha 37, 38 anos. Era jovem, era padre jovem. Então ele vem e deixa, tá bom. Ele diz assim, ele conta que ele, conhecendo a espiritualidade, a profundidade dessa menina e do grande relacionamento que ela tem com Jesus Eucarístico, ele se sente quase impotente de não dar essa licença para ela. Com certeza. Aí ela se consagra vítima de amor por Jesus. Tá. Mais um voto que ela vai fazendo. Só explica para as pessoas o que é vítima de amor. Que até eu entendi a concepção por conta do voto dela, mas o que significa ser vítima de amor? O que é isso? Assim? Eu também não sei. Os grandes santos, não são todos, mas aqueles santos que eles são chamados de
uma vida espiritual intensa. Os carmelitas, por exemplo, que têm essa espiritualidade altíssima, né? Uhum. Tem um nome especial que agora não está me vindo. Uhum. Teresa d'Ávila, Uhum. que é místicos, os Certo. místicos. Uhum. Aqueles que realmente se aprofundam numa espiritualidade eucarística muito grande, eles são chamados místicos. Quer dizer, eles vivem uma vida de tamanha união com Deus que eles não sabem mais distinguir uma vida física de uma vida espiritual de união com Cristo. Nossa, que legal. Então, isso é que se chama, eu quero ser vítima. Tudo o que acontecer na minha vida é por amor a Ele. É o que acontece, por exemplo, com o padre, aquele padre ali do século passado, o Padre Pio, que recebe certo. os estigmas. Uhum. Francisco de Assis, lá em 1200, Uhum. recebe as estigmas. Uhum. São seráficos, porque Assis é chamado o seráfico, né? Aquele que viveu como os anjos diante de Jesus, Uhum. né? Seráfico. Uhum. Laura, então, Jesus pede para ela. Tá bom. Chega a época da crisma. Janeiro de 2000. Isso também tudo acontece em 2000. Uhum. Foi depois já. Aí o cardeal passa o bispo passa por lá. Uhum. E ela recebe a crisma com mais 12 meninas. Certo. Mas a Mercedita, como tem 14 anos, a Mercedita consegue que o pai a deixe ser irmã. Uhum. E uma das diferenças era colocar uma capinhazinha, sabe? Põe uma capinha. Sei. Aí, Irmã no sentido de fazer o voto. fazer o voto. Certo. E por entrar para o convento, ia ser freira, ia ser freira. A irmã dela já tinha entrado, já era noviça, vivia ali com elas, mas era noviça, já era bem adiantada. Era Maria. Aí Laura falou assim para Mercedita, tem um fato muito interessante que é a passagem de uma irmã. Uhum. Essa irmã, ela vive apenas 8 meses com essas meninas, mas marca tanto a vida dessas meninas que Mercedita e ela querem ser religiosa, querem ser filha de Maria Auxiliadora para cuidar das meninas no colégio. Chama Maria Rodrigues. Foi a segunda professora de Laura. Ela chega, Laura já está no colégio. Está no 2º ano já de colégio. Uhum. Mas ela era tão espiritual que Laura e Mercedita ficaram encantadas com ela. Esse colégio na Argentina aí teve grandes frutos, né, irmã? É uma barbaridade. É por isso que eu quis escrever as educadoras dela. Porque todo mundo ali era de uma espiritualidade e de uma motivação para a santidade. Né? Aí ela falece. Uhum. E Laura, então, com a Mercedita, diz, nós vamos ser filha de Maria Auxiliadora porque nós vamos ocupar o lugar dela. Nós vamos ser assistente das internas, nós vamos ser filha de Maria Auxiliadora. Uhum. A Mercedita foi aceita, porque os pais eram conhecidos das irmãs, o pai dela até ajudava muito ao colégio. Certo. Fazendeirão naquela região, família bem constituída. Mas o Dom Crestanello, conhecendo a vida da Mercedes, a irmã Ângela, conhecendo a vida da Mercedes, certo, falava, Laura, você não pode ser, tua mãe não leva uma vida normal, tua mãe leva uma vida Você não pode Essa foi uma ser passagem freira. que eu não entendi também, irmã. Sabe o que era? Antigamente, as congregações eram muito... Acho que tinha tanta vocação que as congregações eram muito seletivas. Seletivo, entendi. Se você nascesse após o antes do casamento religioso dos seus pais, você não podia ser.
Onde já se viu um negócio disso? Entendo. Podia ser batizado, tudo, mas não podia ser. Bem, Porque eu não achei injusto com a coitada da Laurinha ela ser é. negado isso a ela, essa vida religiosa, por hoje conta de um não. pecado não dela. Da mãe, Hoje, né? muita coisa mudou nas congregações. Mudaram muitas coisas mudaram. Uhum. Você quer ver uma coisa ridícula? É. Teu pai era açougueiro, Uhum. era matador de boi. Uhum. E já era difícil você ser padre ou ser freira, por causa das mortes que acontecia lá, que poderia acontecer com pessoas humanas, você entendeu? Certo. Então, eles eram um pouco rigorosos com isso. Uhum. Acho que era muito vocação que tinha. Uhum. Bem, aí a Laurita vai pedir para Dom Calheiro. Ela acha assim que Dom Calheiro não mora ali, não conhece, né? Ele vai me dar licença. E Dom Calheiro deveria saber, mas ele foi de uma delicadeza tão grande. É maravilhosa essa parte desse diálogo dele com Laurita, com a Laurinha. Laurinha, você é muito criança. Você tem 10 anos, você é muito criança. Você ainda precisa comer muito pão, ser muito obediente. Depois, quando você tiver 14, 15 anos, quem sabe que você pode ser filha de Maria Auxiliadora. Perfeito. Ele foi de uma delicadeza, não tocou no assunto da mãe. Uhum. Não tocou. Mas Laura, ó, Engoliu a seco, né? engoliu seco aquilo. Uhum. E Dom Crestanello, no processo dela, Dom Crestanello diz: foi a maior decepção psicológica que Laura teve, foi essa conversa que ela teve com Dom Calheiro. Ela sai dali, não conversa ainda com Dom Crestanello, ela vai lá para o sacrário. Uhum. Vai resolver o caso dela lá no sacrário com Jesus. Aí, depois de uns 2 dias, ela volta lá com o Crestanello e ela chega para o Crestanello e fala assim: Padre Crestanello, eu tive conversando com Dom Calheiro e Dom Calheiro falou que eu não posso ser freira, igual o senhor falou. Ele não falou que é por causa da minha mãe, mas ele falou que eu ainda preciso comer muito pão, que eu preciso ser muito obediente, não sei o quê, papapá. Mas sabe o que Jesus falou para mim, Dom Calheiro? Que com hábito ou sem hábito, eu posso fazer os meus 3 votos de pobreza, castidade e obediência. Dom Calheiro diz que o chão parece que saiu debaixo dele. Dom Calheiro diz que ele ficou assim, preocupadíssimo com aquilo. Pediu para Laura também tempo para ele pensar. E falou: Laura, você sabe o que é fazer voto de pobreza? Você sabe o que é fazer voto de castidade? Isso é voto de obediência. Mas Jesus falou para mim que eu posso fazer os 3 votos de pobreza, castidade e obediência. O Senhor me dando licença, eu vou fazer os votos de pobreza, castidade e obediência. Jesus falou. Uhum. Aí toca Dom Crestanello embrulhar. Ele levou 4 meses preparando Laura. Uhum. Ele foi mais persistente do que quando ela pede para ser vítima. É meio difícil ser diretor espiritual da Laurinha, né? Nossa Senhora, ele passava apuro, viu? O cara tinha que dar uma estudadinha, né? Eu acho que ele também foi discutir isso com o Dom Calheiro. Falou assim, e agora? Ela quer fazer. Jesus falou isso para ela. E quando Jesus fala, ela não cede. Eu achei legal acho que a senhora colocou que o hábito não faz santo, né? Legal. Aí, só que ele disse para ela assim, só que eu não posso, quando ele está tudo preparadinho, né? Uhum. Ele fala, só que eu não posso receber.
né? Eu, como autoridade religiosa, eu não posso desobedecer aquilo que fala os cânones, né? Perfeito. Então, eu não posso receber. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar lá no fundo da igreja, olha a delicadeza dele. Eu fico lá no fundo da igreja, você vai lá diante do sacrário e pergunta para Jesus se ele ainda quer os seus 3 votos. Se ele quiser os seus 3 votos, aí você faz para ele seus 3 votos. Porque agora você sabe o que é voto de pobreza, de castidade e de obediência. Aí você faz, mas é ele que vai receber. Gente, eles eram de uma capacidade assim, não só de espiritualidade, mas de discernimento. Perfeito. É o discernimento, aqui é o dom do discernimento. Uhum. Aí ela vai tranquila, faz os 3 votos. Então, aqui é uma grande descoberta que eu faço, Bruno. E eu ainda tenho que conversar isso com um salesiano, um mestre. Porque se ela faz os 3 votos de pobreza, de castidade, de obediência, ela é filha de Maria Auxiliadora. Uhum. Embora ela não tenha escrito num caderno, assinado um documento. Perfeito. Compreendo. Mas Jesus falou que ela, com hábito ou sem hábito, ela podia ser filha de Maria Auxiliadora. E um detalhe interessante também é que ela tinha a plena consciência preparada por Dom Crestanello. Crestanello E Dom sobre o que eram Crestanello os diz, votos. Que você vai e pergunta para ele. Perfeito. Se ele ainda achar que você deve fazer, você faz. Uma questão que me sondou um pouco de dúvida é o seguinte: esse voto dela foi um voto que quem presenciou foi o Crestanello? Ou foi todo mundo que estava? Como é que foi? Não, foi só ela diante de Jesus sacramentado e ele ficou lá no fundo da igreja, porque ele não queria ser responsável por isso. Nossa, aí entendeu? Porque ele não podia desobedecer os códigos canônicos. Perfeito, perfeito. Ele preparou e falou, você vai lá e pergunta para Jesus ainda. É quase como Pilatos, eu lavo a minha mão. Eu te preparo, porque eu não posso ir contra ele. Tá certo. Mas quem vai resolver é ele, não sou eu. Uhum. Tanto que ele não dá nada para ela assinar. Ele testemunha tudo isso no processo dela. Uhum. Tudo isso ele testemunha no processo dela. Uhum. A senhora foi pegar esses documentos originais mesmo do processo de eu peguei, nós temos um livro muito bom lá na biblioteca, que é baseado em Dom Sestano. Ele baseia todo esse conto de Laura no processo a pedido de uma irmã conselheira nossa, do Conselho Geral, que é irmã de Dom Ginguini, que é aquele que administra os sacramentos para ela. Perfeito, perfeito. Eles são irmãos. Né? E quando ele lê o livro de Dom Crestanello, quando ela lê, 20 anos depois, ela lê o primeiro livro de Dom Crestanello, que escreve sobre Laura, que o primeiro livro ele escreve 10 anos depois, e ele mesmo fala que ele emite muitas coisas porque a mãe é viva ainda. Perfeito. Então, ele emite muitas coisas, omite, aliás, muitas coisas. Então, ela diz assim, nós temos que começar o processo de canonização dessa menina. Certo. Aí, escreve para o irmão, escreve para as irmãs da Argentina, que também elas já tinham começado a preparar uma porção de coisas, porque logo que esse Ortiz, na semana seguinte, ele já estava escrevendo para o Boletim Salesiano, já estava escrevendo Canto de Laura, as meninas já cantavam Canto de Laura. Da morte dela. Perfeito. Entendeu? Porque o pessoal de Junín já falava, morreu uma mártir, morreu uma santa, morreu não sei o quê. Com certeza. E elas começaram a preparar material, né?
Então, quando a Madre Clélia pediu, ainda tinha a maioria, estava toda viva, a maioria desse pessoal que conviveu com ela, e testemunharam. Então, esse livro de Dom Sestano, ele relata muitas coisas do processo dela. Uhum. Então, é por isso que esse livro é fidedigno, porque é baseado É no dos livros do maravilhoso, processo. é maravilhoso. Ó, Agora, há uma tempos eu não li um pena, livro tão bom assim. uma pena é que foi muito enxuto também. Uhum. Enxugaram muito, porque tinha muito testemunho. Entendi. Mas eu acho que eles não queriam fazer grosso, não queriam fazer não sei o quê, e foi enxugando. Uhum. Mas ele é um livro assim que é por isso que depois eu faço esse conjuntinho de slides, Perfeito. aonde, por exemplo, se eu for fazer uma palestra sobre o livro, aí é bom porque você projeta os pontos fundamentais e vai. Da passagem. Perfeito. Eu fiz, antes da publicação do livro, eu fiz esse conjunto de slides. Sabe? Legal. Mas, irmã, só para... Finalizando já. Só para a gente voltar, do ápice da santidade dela, porque a senhora explicou o que é vítima, né? E agora, assim, ok, ela fez o voto, né? E aí o que aconteceu posteriormente a isso, assim, porque para mim aquilo ali foi o ápice da santidade, que foi a promessa com relação à mãe, né? Então, aí ela vive naturalmente, ela fazendo a promessa para a mãe. Ela, na véspera da primeira Eucaristia, linda, quando ela começa a pedir desculpa para todo mundo, dizendo assim, eu sou muito má, mas eu vou ser muito boa, vou ser muito boa, vou ser muito boa. Ela repete 3 vezes essa frase, né? Você é muito boa, você é muito boa. E a mãe não entende, ninguém entende, mas, bem... E ela vive tudo isso, ela vive normalmente. As meninas, às vezes, a maltratam, tem passagem, porque ela sofre de enurese, então, tem umas colegas que fazem de manhã, ela mostra o lençol molhado. Isso é xixi na cama, né? É porque eu mesmo não conhecia esse termo aí, essa expressão científica para xixi na cama. Então, e ela recebe aquilo com humildade, até que as colegas vão denunciar as outras lá para a diretora. Está acontecendo isso lá no dormitório. Enquanto vocês estão rezando lá na igreja, que nós estamos levantando, as meninas estão fazendo isso com Laurinha, né? Aí a diretora passa um pitaço e para com aquilo lá. Perfeito. Tem aquele outro caso interessante, que por ela ser muito devota, muito espiritual, as meninas chamam de, italiano é scema, quer dizer bobinha. Você é muito bobinha, Laura. Ixi, você... Tá. Aí aquilo ela sente, essa é uma outra coisa que ela sente muito, foi quando as colegas a chamam de bobinha, de infantil, de não sei o quê. Aí ela vai lá no sacrário também, diz que esse dia ele chora muito no sacrário, chora muito. Aí ela sai de lá e sai cantarolando. Eu sou bobinha de Jesus, eu sou bobinha de Jesus. E essa irmã Azócar escuta, não a Grace que escuta, é uma outra, cozinheira. Escuta ela no pátio, limpando as coisas, e ela cantarolando. Eu sou bobinha de Jesus, eu sou não sei o que de Jesus. O que você está falando, Laura? O que você está cantando? As meninas falam que eu sou bobinha, que eu sou chema. Então, Jesus falou para mim que eu sou mesmo, eu sou bobinha por ele. Eu sou louquinha por ele. Então, eu estou cantando, eu sou louquinha de Jesus. Eu me humilho, mas eu sou louquinha de Jesus. Legal. Ela não fica brigando com as colegas, ela não fica criando problema. Ela vai lá, resolve o caso dela com Jesus e pronto. Né? Jesus inspira para ela o que ela tem que falar e ela... Perfeito. Mas isso por quê? Porque ela tem uma espiritualidade profunda. Jesus, para ela, Dom Crestanello é orientador dela, é confessor dela.
Mas o verdadeiro, aquela pessoa com quem ela desabafa, com quem ela vai lá e conta todos os seus segredos, é Jesus Eucarístico. É Jesus Verdade. Eucarístico. É ali que ela resolve todos os seus problemas. Então, no livro eu tenho uma expressão assim, que Jesus é o confidente, é o conselheiro e Jesus é o confidente e tem mais uma palavra e é o conselheiro dela. Orientador e conselheiro. Porque as últimas palavras são ele que fala e ela sai dali e vai conversar com Dom Crestanello. Ele me falou isso. Certo. Ele falou que eu devo fazer isso. Mas primeiro ela recebe o recado dele. Dele diretamente, né? Diretamente. Então ela é uma mística, ela é uma pessoa Espiritualizada, né? Ladíssima. Mas esse sacrifício que ela faz de se entregar como vítima de amor é para que, só para as pessoas deixarem isso claro, né? Para que a mãe dela saísse da vida de pecado e abandonasse... Também por isso, porque o grande sacrifício é oferecer a vida dela pela mãe. Perfeito. Então, aqui é o grande sacrifício dela pela mãe. Certo. E é isso que é divulgado sempre. Perfeito. Essas outras coisas a gente quase não conhece. Porque essas outras coisas ela faz quase como um complemento, um suplemento da santidade que ela começa a percorrer. Perfeito. Né? Agora, a vítima de amor extrapola. A vítima de amor extrapola o sacrifício que ela faz pela mãe. E no momento da morte dela, a coisa que me chamou muita atenção foi quando, que a senhora disse, quando ela falou com a mãe dela, ela chamou a mãe dela, e é impressionante que assim, ela já sabia que ela ia morrer, né? E depois que ela se oferece, o que dá um ano? Dá um ano e pouco. Um ano e pouquinho, né? Que ela começou a adoecer. Dá 2 anos. 2 anos. 2 anos. Que ela começou a adoecer e faleceu. E ela chama a mãe dela, já sabendo da sua morte, ela chama a mãe dela e fala, olha, estou me oferecendo, eu dei minha vida por você, né? Muito bonito essa passagem. Assim, a pessoa que está lendo é impossível não chorar. Eu sou chorão, né? Às vezes eu choro aqui direto aqui no podcast. Mas é impossível não chorar nesse momento, que realmente... E a mãe dela confirma, e ela falou, tinha um padre, a época, é o padre Chiguini. Isso. Porque o Crestanello, é interessante que Deus pede um sacrifício muito grande para ela. E aqui também você vê, são os sacrifícios de vítimas, né? Deus vai tirando tudo, retira tudo. Na véspera, Ângela, que é como a mãe dela, né? Ângela Piai, a diretora. A Zócar, que a preparou para a primeira Eucaristia aqui. O Crestanello, o que funda o colégio, Dom Milanésio. Eles já faziam um tempo que eles não voltavam a Santiago para fazer retiro espiritual. Então, eles resolvem ir fazer o retiro espiritual. E eles esperam até a última hora, porque está vendo que Laura está indo. Então, na véspera, dia 21 à tarde, eles vão se despedir de Laura. Perfeito. E Laura percebe que realmente é uma despedida, e eles também, tanto que eles saem chorando de lá do quarto. Sim. Mas ela diz assim... a expressão dela é mais ou menos essa. Deus quer isso de mim, que as pessoas mais queridas da minha vida não se encontrem na hora da minha morte? Se Ele quer, eu quero também. Aí Dom Crestanello diz para ela, mas Dom Giguini vai ficar aqui. Dom Giguini vai te acompanhar como eu te acompanho.
Certo. Mas, logicamente, que o Ginguini não é um Cristanello para ela, é um amigo dela. Uhum. Ela tem outro grande amigo dela, que é o Félix, que fica, Uhum. né? Que acompanha também toda a morte dela, etc. Mas o grande conselheiro, aquele que sabe os segredos profundos, o único que sabia que ela tinha se oferecido como vítima, que ela tinha se oferecido pela mãe, é o Cristanello. Os outros não sabiam, os outros descobrem ali na hora. Inclusive que presenciou os Até votos. Mercedes, até Mercedita. Ela não tinha contado para Mercedita que ela tinha se oferecido como vítima pela mãe. Mercedita descobre ali, na hora da morte. Uau. Entendeu? Era um segredo muito profundo dela. Uhum. Era um segredo muito profundo dela. Então, eles descobrem, por isso que falo, o grande segredo de Laura. Eles descobrem ali quando ela manda chamar a mãe. E é interessante que ela primeiro manda chamar a irmã para despedir-se da Mandita, manda chamar a Maria, a Mercedes, né? A Mercedita, a Mercedes, manda chamar todo mundo. Certo. Só quem está ali no quarto é o... Aliás, já tinha vindo antes para dar a extremoção, o Ginguini e o Félix, o clérigo Félix, que não era padre ainda. Mas ela manda chamar as amigas, as mais de perto. Perfeito. E parece que ela prepara para fazer a revelação do segredo. Porque, por último, ela chama a mãe. Por último, ela chama a mãe. Realmente uma coisa assim, e o diálogo que ela teve com a mãe muito dela lindo. é realmente uma coisa lindo e pesado, assim, porque eu consegui ver um verdadeiro arrependimento na Mercedes, assim, sabe? Ali ela se arrepende e ela mesmo diz para o Ginguini, agora você vai dizer àquele homem que eu não volto mais. Perfeito. Não volto mais. Ela não tem coragem de ir, mas ela manda o recado. Tanto manda no dia das exéquias, ali, que ele está por ali, esperando que terminasse a missa, ela voltasse, terminasse os funerais, ela voltasse, então Ginguini leva o recado para ele, não, ela manda dizer que ela não vai, que ela vai ser fiel à filha dela, que ela não volta mais para a fazenda. Perfeito. Ali ela corta, ali ela tem uma coragem, ela não vai buscar nada na fazenda. É impressionante isso, que a gente vê assim, se ela não volta na fazenda, quer dizer que ela não pega nada que ela deixou lá. Porque há uns 2, 3 meses ela está ali naquele casebre, né? Isso. Cuidando da filha. E ela deve ter deixado várias coisas lá na fazenda. Ela não vai buscar. E certamente ele também não manda, porque ele é cruel. Claro, com certeza. E aí, nisso, Laurinha morre. Laurinha morre, mas ela morre feliz. É linda aquela pergunta também que o Félix faz para ela. Laura, por que você está tão calma, tão feliz nesse momento de morte? Ela diz assim, porque eu tenho Maria como mãe. Ela é minha mãe. E eu vou me encontrar com ela daqui um pouquinho. E ela tinha, e era uma certeza absoluta de morte. Absoluta de morte que ela tinha. Absoluta de morte. Isso também me impactou um pouco, porque ela começou a chamar as pessoas para uma despedida mesmo. Despedir. E a despedida dela com a Amanda é linda demais, né? Recomenda a mãe para Amanda. Isso, para obedecer a mãe. Para obedecer, para cuidar da mãe, para... ter paciência com a mãe. Então, Agora, o que me impressiona muito na vida da Laura é também o sofrimento da Amanda. A Amanda sofre muito, né? Ela perde os 5 filhos. Ah, isso é uma coisa também... Meu Cara, Deus! quando eu achei, pronto, já deu de desgraça, aí essa parte também me pegou. Ela perdeu todos os filhos. Uma barbaridade. Todos os filhos. Perdeu o pai, depois ela perde o marido, o marido vai embora. Isso eu não entendi. Ela casou,
Ela Teve casou-se 3 muito bem, filhos. teve 3 filhos. E aí o marido abandonou, mas ela casou na igreja, certo? Ela casou-se super bem, elas viviam super bem. Mas o marido abandonou ela? Quando ele abandonou. Mas Quando ela eu conseguiu acho uma nulidade matrimonial, a senhora sabe dizer ou após a não? morte acho que quando ele percebeu que as crianças estavam falecendo, porque ele foi embora depois da morte do segundo filho. Aí ele vai embora, como quase desesperado, vai embora e larga a mulher sozinha ali. Que loucura isso aí, né? E ela escreve para ele. Hoje mesmo ainda estava lendo essa parte na vida dela. Ela escreve, ela pede para ele voltar, mas ele não volta. Aí ela foi feliz com o outro com quem ela se casou. Mas também tem 2 filhos e morre. Os meninos morrem. Eu tenho a impressão que ela devia ter problema de RH. Entendi. Eu acho. Porque as crianças não chegavam a 10 anos, não. Faleciam antes, né? Para mim ali era problema de congênito, era alguma coisa que ela tinha ali. Entendi. E naquela época ninguém sabia, ninguém estudava, né? E Mercedes, após a morte da Laurinha, aí Mercedes vai para... me fugiu, acho que é o Chile, né? Primeiro ela fica um pouco na casa dos amigos ali, mas quando ela vê que o Moura está atrás dela, ela foge, né? Uhum. Aí o Foster, que está na fazenda por ali, dá a impressão que o Foster já tinha voltado do Chile, estava passando um tempo por ali, que é aquele como era pai dela, né? Certo. Que era aquele grande amigo dele. O Foster ajuda a fugir, aí ela foge pro Chile e vai para aquela região perto de Temuco, que ela fica por ali, lá, Rojas. Aí depois, ela, lá pelo Chile, ela conhece um senhor de bem, Uhum. aí ela casa-se, vive bem com ele. Ele também tem dinheiro, mas ele também morre logo. Então é uma morte atrás da outra, é uma família marcada pela morte. Marcada pela morte. Marcada pela morte. Agora, ela mesmo assim, a Mercedes, no final já estava meio assim, cara, quem se casa com essa mulher morre. É impressionante. É verdade isso aí. Agora, o que impressiona muito é como que o sofrimento de Amanda foi tão grande que ela também termina meia... Ela cuida dos negócios da mãe, mas as biografias dela falam que ela fica um pouco de... Hoje nós chamamos de... Esse que vai perdendo... Alzheimer? Alzheimer. Parece que ela fica com um pouco de Alzheimer. Só que ela consegue dominar tudo até o fim, né? Certo. Ela morre ainda bastante consciente. Mas ela sofre muito, pelo amor de Deus. Perder 5 filhos, eu não consigo imaginar o que é essa dor. Não consigo imaginar muita isso. Coisa, Realmente. E assim, o que eu queria também conversar com a senhora, irmã, é sobre os milagres. Agora sim, passada essa história da Laurinha, os milagres, né, efetivamente, o milagre que levou à beatificação, e existem inúmeros outros relatos, e eu não consigo entender ainda por que Laura não é santa, né, não seja assim, erguida a esse... Só nós, salesianos, nós temos 150 e tantos candidatos já, beatos e servos de Deus, beatos. Certo. Mesmo o primeiro sucessor de Dom Bosco, que era aquele que parecia que ia... Logo depois de Dom Bosco ele ia, que era Dom Rua, que já era considerado santo em vida, tudo lá. Certo. Muitos já passaram na frente. Agora, primeiro que são estudos muito profundos. Por exemplo, com essa graça da Laurinha agora, da Laurinha ali, desse filho desse médico, Takashi. Mas é interessante a senhora contar, pode contar, não sei se... Pode contar, é uma não graça é segredo, ainda, né? Não é segredo. Ela nasce com um defeito congênito.
aqui na garganta. Eu não entendi bem como que é. Ele me deu o nome, mas eu não entendi bem. Eu sei que ela não conseguia respirar e nem deglutir. Mamara não conseguia. Então ela ficou, acho que uns 20 ou mais dias entubada. Certo. Ela ficou entubada. Desentubava um pouquinho para ver se reagia, não reagia, entubava de novo. E nós rezávamos muito para Laura. E ele é assim de uma fé muito grande. Então, quando eu perguntei para ele como que ele estava vendo todo esse caso, ele disse para mim, olha, quando eu fui casar, a senhora me refletiu comigo que eu deveria ser uma pessoa a serviço de Deus na medicina. Certo. Portanto, eu devia ler muita Bíblia e transformar a Bíblia em vida. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo a Jesus através dos milagres dele. Eu estou refletindo a Bíblia na parte referente aos milagres de Jesus. Claro. Porque eu acredito que Laurinha vai ser milagrosa. Quer dizer, vai ser miraculada. Ele responde para mim. Laurinha vai ser miraculada. Então, todos os dias eu me comunicava com ele, ou de manhã, ou à tarde, ou às vezes até de manhã e de tarde. Ele nunca teve uma palavra de falta de fé. Nunca. Ele sempre colocava como o milagre estando acontecendo. Falta pouco para o milagre acontecer. Falta pouco para o milagre acontecer. Que maravilha, hein? Olha, uma coisa assim, até que um dia ele tira a fotografia da nenê nos braços da mãe e diz assim, falta pouco para o milagre acontecer. Coloca embaixo. Aí, no dia seguinte, ela sai da UTI e 2 dias depois ela fica, acho que na enfermaria ou no quarto, e depois ela já teve alta. Ela já deve estar em Três Lagoas. E eu sempre digo para ele, olha, você tem que recolher tudo que é papel. Nós temos que começar a pegar os testemunhos desde o nosso hospital de Três Lagoas, e você, como médico, tem que escrever muito bem e pedir também os testemunhos dos seus médicos, pegar os exames, tudo, porque o caso dele, se não for concedido como milagre, porque demorou um pouco, mas é uma grande graça, que pode dar também a canonização dela. Agora, ela tem muitos já na frente. Só que como tem muitos santos na frente, vão passando, né? Entendi. Então, é todo um processo que a comissão vai fazendo. O que às vezes eu sinto assim, irmã, não sei se é uma impressão minha, parece-me que o primeiro milagre que leva à beatificação, ele tem uma rapidez mais constante, digamos assim. Não sei se é uma impressão minha. Para levar a canonização posteriormente, que a senhora me corrija, é o segundo, né? A partir do segundo. Demora muito tempo. Que é o que está acontecendo, por exemplo, com o próprio Carla Coates. Comissão. A comissão, às vezes, por ter muitos outros casos, vão passando. Entendi. Eu analiso muito o caso, por exemplo, desse nosso salesiano mestre, que é o mestre aqui. Ele é italiano, mas ele foi criado na Argentina, e aí me escapou o nome dele. Ele foi o ano passado canonizado. Mas ele teve uma vida assim, de santidade. Ele faleceu em 18, se não me engano. 2018. Não, ele faleceu antes. Ele faleceu... o Papa o Papa ainda estava na Argentina. Ele era inspetor na Argentina. E o Papa atual, era inspetor na Argentina. E eles tinham uma casa lá perto de Viedma,
Certo. E estávamos muito preocupados porque a casa não tinha mestres, só tinha sacerdotes. E os jesuítas, como nós salesianos, tem que ter mestre, Certo. né? Quer dizer, são aqueles que não são padres, mas são religiosos Isso. e formam a comunidade. Uhum. Aí o diretor virou para ele e falou assim: olha, padre inspetor, acabou de falecer, aqui há poucos meses faleceu um salesiano, mestre, que ele já fazia milagre em vida. Ele cuidava de hospitais lá, né? Fazia milagre em vidas. Vamos rezar para ele. Ele era mestre, então, se ele quiser, ele pode mandar uma porção de mestres para nós aqui. Vocações, Uhum. né? Aí o padre Francisco, o Papa Francisco, falou: tá bom, então vamos rezar por ele. Gente, como que me escapa o nome do homem? Aí começaram a rezar. Em 2 anos, entraram mais de 19, 20. Entrou uma porção de rapazes. Desse grupo que entrou, apenas 2 saíram. Uhum. E o Papa Francisco é quem testemunha isso. Agora, você acha que ele ia deixar ficar demorando muito? Aí vai rápido, né? Oh. Então, aí o nosso reitor Mor fala assim, ele passou na frente até de Dom Rua, passou na frente de não sei quantos. Mas uma coisa que eu acho interessante, irmã, é que assim, a gente tem que divulgar a Laurinha para que mais pessoas rezem para ela e que mais milagres aconteçam. Então, a gente consiga... Até porque foi uma coisa que nós conversamos também com o Marcelo Tenório, com o padre Marcelo Tenório, que ele que fez toda a questão da beatificação do Carla Cutz, que foi um milagre em Campo Grande, na paróquia dele, na São Sebastião. E ele fala, assim, que ele distribuía santinhos, assim, do Carla Cutz, porque ele falava que no Brasil inteiro, para mais pessoas rezarem pro Carla Cutz, para ter mais milagres acontecendo. Então, nós tínhamos isso na época da Mãe Irma. Mãe Irma foi uma grande divulgadora de Laura. Uhum. Uma grande divulgadora de Laura. E eu falei assim, agora eu vou tomar o lugar da Mãe Irma. Não tenho nada que fazer mesmo, agora eu vou pegar a Laura. Agora, inclusive, Bruno, eu gostaria até de, se fosse possível, você me levar um pouquinho com o padre, com esse ali do São Sebastião, porque eu já entrei na internet de todo jeito e não estou conseguindo encontrar o roteiro que a gente deve ter de documentos para encaminhamento dessas graças especiais. Perfeito. Ou desses... Faço, com certeza. Então, eu posso falar com o Frei Moacir, ele que foi... O Frei Moacir é o presidente do Tribunal Eclesiástico. Se a gente pudesse... O Frei Moacir é uma pessoa super acessível, já veio aqui também, maravilhoso. Mas assim. o Frei Moacir não é aquele antigo, não, né? É um novo, mais novo. Ele é o atual presidente do Tribunal Eclesiástico aqui. E ele que fez... Ele que participou da audiência, que ele é o presidente da audiência da beatificação. Eu acho que ele é menor. Capuchinho menor. Porque eu conheço um Frei Moacir, mas não sei se é esse. Depois eu mostro uma foto dele para a senhora. É uma pessoa magnífica. O Frei Moacir eu preciso conversar com algum deles e com rapidez. Perfeito. Porque eu preciso juntar os documentos agora da desse Laurinha, caso de Três Lagoas. Desse caso de Três Lagoas. Porque é um caso que vai ou como graças especiais, como uma graça especial, ou vai como milagre. E caso a senhora queira também ter um centro de divulgação disso, porque seria interessante lá na casa de Maria Auxiliadora, vocês unirem essas documentações, não só desse caso, mas de vários. Concentra, e aí as pessoas que vão tendo milagres concedidos, né, pela graça, vão escrevendo para vocês vão recebendo esses documentos e vão montando vários processos. Porque na época da Mãe Irma, a gente divulgava isso quase mensalmente através de fichas. Perfeito. Umas fichas muito bem montadas, bonitas que eram, sabe? A divulgação. E a gente está precisando fazer isso. Mas eu acho que é um trabalho magnífico e com certeza, se Deus quiser, ela vai ser canonizada rapidamente. Se Deus quiser, nós vamos mandar para frente, Laurinha, agora. Irmã, esse último momento final, a gente gosta sempre de deixar disponível para o convidado, para falar alguma palavra,
fazer alguma divulgação ou até mesmo enfatizar alguma coisa que queira diretamente às pessoas, né? Então, a sua câmera é essa. Caso a senhora queira falar alguma coisa diretamente às pessoas, pô, esse é o momento. E aí eu já encerro com a tua fala e eu já, de antemão, agradeço muito a senhora estar aqui, porque a senhora tem 90 anos. 90 anos? Você era 93? Não, o meu sou 90, fiz 90 agora, dia 26. A senhora tem 90 anos, cuida ali da biblioteca da casa de vocês e, consequentemente, assim, quando eu conversei com a senhora a primeira vez, foi uma conversa que eu falei, não, eu tenho que chamar essa mulher pro podcast porque ela é simplesmente maravilhosa, né? E de uma inteligência, uma simplicidade, e ao mesmo tempo uma lucidez que causa inveja em muita gente nova. Então, muito obrigado mesmo por a senhora ter vindo aqui e deixa os minutinhos finais para a senhora estar podendo falar com as pessoas. Eu penso assim, que foi Laurinha que colocou você no caminho também, assim como ela colocou o senador no caminho para dar o pontapé da escrita do livro, porque eu jamais sonhava em publicar livros agora. Mas Laura, eu acho que ela está querendo isso de todos nós. Então, o que eu gostaria de colocar, principalmente para os jovens, é que façam uma leitura, queira, primeiro, adquirir o livro. Nós não temos muitos ainda, porque de 3 mil, eu ter uns 300 ou 400 livros é o mínimo. E detalhe, a irmã, isso aqui a gente vai falar depois no momento oportuno, mas a irmã disponibilizou ao Ética 50 livros que nós vamos oferecê-los, entendeu? Então, já também agradeço de antemão a isso, porque são tão limitados os números desses livros aqui, esse livro é tão maravilhoso, que ela falou assim, não, fique com 50 aqui, nós já conversamos, e então, assim, muito obrigado, irmã, por isso, vai ser, então, assim, vai ser o primeiro produto o livro da Laura Vicunha, muito obrigado. Porque o jovem tem que pegar a leitura desse livro como dizendo assim, Laurinha transformou o evangelho em vida. Esse livro aqui é como se fosse a tradução do evangelho dela. Quer dizer, eu fui simples, eu fui humilde, porque eu peguei as palavras de Jesus e ele me ensinou como eu devo ser humilde, como eu devo ser simples, como eu devo ser respeitosa. Aquele amor imenso que ele tinha a Jesus sacramentado. É tão fácil você ser amiga de Jesus, né? De Maria. Uhum. Então, ela foi traduzindo a Bíblia em Atos. As meninas diziam uma chacota para ela perdoava, ela sofria, porque ela também não tinha sangue de barata, porque senão ela não seria santa, se ela tivesse sangue de barata. Sangue de barata é aquela amorfa. Ela não era amorfa, mas ela levava aquilo como um ato de amor a Deus. Então, que esse livro seja, assim, uma leitura evangélica, a leitura do Evangelho da vida de Laura Vicunha, e que ajude a você a dizer assim, se ela foi santa, eu também posso ser. Se ela soube traduzir o Evangelho em vida, eu também posso traduzir o Evangelho em vida. Se ela foi modelo para tantas jovens e está sendo, eu também posso ser. Então, essa é a minha grande mensagem. A única intenção minha de ter aceito escrever esse livro não é vender um número enorme de volumes, mas é que cada volume, cada livro sirva para alguém se tornar um pouquinho melhor. Amém. Amém. Tá? Gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, irmã. Fiquem com Deus. Forte abraço.
Tchau.